Olá, estamos aqui para apresentar o nosso trabalho, nosso projeto, que é o Home Care 4.0, arquitetura digital para a gestão do cuidado domiciliar da pessoa idosa. Orientador, Thales Perrone Nicoletti. O envelhecimento populacional como desafio estrutural. O Brasil está envelhecendo de forma acelerada. A fragmentação das informações no cuidado domiciliar compromete a segurança, a continuidade e a qualidade no atendimento à pessoa idosa. Envelhecimento acelerado. Segundo o IBGE 2022, o crescimento da população idosa foi de 57,4% em 12 anos. Home care em expansão. Preferência por envelhecer no domicílio, mas não há suporte digital adequado. Quanto à fragmentação informacional, podemos dizer que registros em papel, WhatsApps e planilhas sem rastreabilidade. Risco à segurança. Falta de histórico estruturado compromete decisões clínicas. Bom dia a todos, eu sou o João Henrique. A questão central do nosso grupo era como estruturar digitalmente o cuidado domiciliar de forma segura e integrada. O desafio que enfrentamos é a fragmentação das informações essenciais, que muitas vezes dificulta a continuidade do cuidado. A nossa pesquisa parte do pressuposto que a centralização digital das informações ela vai ser apoiada numa arquitetura escalável, em conformidade com a LGPD. Pode ser a chave para superar esse problema. Essa proposta, ela não se limita à tecnologia, ela envolve a trindade do cuidado, que conecta a pessoa idosa, à sua rede de apoio e aos profissionais de saúde. A integração desses três elementos é essencial para garantir o cuidado, seja contínuo, seguro e humanizado. Portanto, o objetivo é pensar em soluções digitais e não apenas em organizar dados, mas que fortaleçam vínculos e promovam a qualidade de vida. E é nesse ponto que o projeto se posiciona, unir inovação tecnológica e com responsabilidade social. Esse trabalho, ele revela, porque são diferentes dimensões fundamentais. Na dimensão social, ele garante a dignidade e o suporte estruturado para a família dos idosos e são os principais beneficiários do cuidado domiciliar. Na dimensão acadêmica, aplicamos o conceito de engenharia de software dentro da saúde digital, mostrando como a tecnologia pode ser usada de forma prática e responsável. Na dimensão tecnológica, propomos uma arquitetura escalável, sistema que realmente conversa entre si e evita uma fragmentação da informação. E, por fim, na dimensão econômica, o projeto alinha-se ao crescimento da chamada economia prateada, que valoriza soluções voltadas à população idosa, cada vez mais significativa no Brasil. Portanto, esse trabalho não é apenas uma pesquisa acadêmica, ele é uma resposta concreta à demanda social, científica, tecnológica e econômica que estão em plena expansão. Olá, eu sou Alexandre Lourenço e vou falar sobre os objetivos e o referencial teórico. Definimos o problema e a justificativa, chegamos ao que nosso projeto se propõe a entregar. Nosso objetivo geral é projetar uma arquitetura de referência e desenvolver um protótipo de alta fidelidade para a gestão do cuidado domiciliar da pessoa idosa. Não estamos entregando um sistema pronto para produção, mas sim um modelo bem estruturado, acompanhado de uma prova de conceito navegável. E para chegar lá, traçamos 5 objetivos específicos. Primeiro, identificar os requisitos de comunicação entre os atores do cuidado, a pessoa idosa, a rede de apoio e os profissionais de saúde. Segundo, projetar uma arquitetura em camadas, escalável e organizada. Terceiro, mapear conceitualmente o padrão HL7, que é o padrão internacional para a troca de dados clínicos. Quarto, garantir a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, tratando a privacidade como requisito técnico e não só legal. E, por fim, desenvolver o protótipo navegável como uma prova de conceito. Esses objetivos guiam tudo o que vamos apresentar a seguir. Referencial teórico. Toda essa proposta se apoia em 6 pilares teóricos. Partimos do envelhecimento populacional com os dados do IBGE e da Organização Mundial de Saúde, que mostram o crescimento acelerado da população idosa.
Esse cenário se conecta diretamente à economia prateada, segundo a Comissão Europeia e o autor Camarano e Canso, que enxerga o envelhecimento como uma oportunidade de inovação. Na parte técnica, sustentamos a solução em 3 frentes: a interoperabilidade em saúde, com o HL7 e a Rede Nacional de Dados em Saúde; a segurança e a privacidade ancorada na Lei Geral de Proteção de Dados e na Estratégia de Saúde Digital; e a arquitetura de software, como Prisma e Maxim, que fundamenta a separação de responsabilidade em camadas. E como a solução é voltada à pessoa idosa, a acessibilidade transversal a tudo. Seguimos as diretrizes da WCAG, Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, e os princípios do design inclusivo. São esses os referenciais que dão consistência à nossa proposta. Olá, pessoal, eu sou a Ana Paula e eu vou apresentar um pouquinho sobre a metodologia e a nossa proposta técnica. A nossa pesquisa é uma pesquisa aplicada, qualitativa e tecnológica. Nós utilizamos as metodologias que aprendemos ao longo do curso nas diversas etapas. Durante a definição do problema, fizemos uma análise do contexto, do home care, e também delimitamos o problema que íamos trabalhar. Depois, por meio da pesquisa de Design Thinking, pesquisamos com a comunidade, fizemos pesquisa junto ao público da hipótese inicial para definir os requisitos funcionais de segurança. Finalmente, como o Alexandre acabou de apresentar, escolhemos uma fundamentação teórica para modelar a arquitetura do sistema e produzir uma referência. E, finalmente, utilizamos as principais linguagens de computação que aprendemos ao longo do curso, como HTML, CSS, JavaScript, para construir um protótipo de alta fidelidade. Finalmente, fizemos uma pesquisa bibliográfica para finalizar a análise de conclusões e também a limitação e os trabalhos futuros. Em relação à proposta técnica, é uma arquitetura em camadas. No front-end, utilizamos as linguagens já apresentadas no slide anterior, depois uma camada de serviços de aplicação, depois de infraestrutura de dados e, finalmente, a integração com os principais protocolos de saúde digital que foram apresentados na nossa fundamentação teórica. Finalmente, temos também uma análise de dados, que vocês podem verificar no link que vamos disponibilizar do protótipo. E, finalmente, definimos o princípio arquitetural como Separation of Concerns, SOC, que promove uma modularidade, uma escalabilidade, uma manutenção e evolução da plataforma. Portanto, essa é uma arquitetura preparada para expansão futura com back-end, interoperabilidade e integração com o ecossistema nacional de saúde. Eu me chamo Daiane e estou aqui para falar sobre 2 aspectos importantes da nossa plataforma Home Care 4.0, que é a interoperabilidade e a proteção de dados. A interoperabilidade é a capacidade de diferentes sistemas, compartilharem informações de forma padronizada. E para isso a gente utilizou o padrão HL7 internacional já como referência, preparando a nossa plataforma para futuras integrações aí com o sistema de saúde, rede nacional de dados e outras plataformas que serão integradas. Já a LGPD, ela foi considerada desde o início do nosso projeto como um pilar aí da nossa plataforma, e para isso foram previstos recursos de controle de permissão e autenticação de usuário e registro de ações, garantindo mais segurança e privacidade para os nossos usuários, já que nós temos aí públicos diferentes acessando, profissionais da saúde, cuidadores e os próprios idosos. E a nossa interface ela foi desenvolvida com foco na acessibilidade, utilizando uma linguagem simples e navegação intuitiva, já para facilitar para esses públicos, para essas quatro públicos que utilizarão. Então, em resumo, a nossa plataforma ela foi projetada para organizar informações de forma segura, proteger os dados do usuário e estar preparados para futuras integrações no contexto da saúde digital. Microfone, Jaque. Olá, eu sou a Jaqueline Damian e eu vou aqui falar um pouquinho sobre o protótipo, né? O projeto ele é muito grande, então eu só vou dar uma passada pelas telas para você conseguir ver realmente as funcionalidades. Você vai precisar estar entrando no link.
Bom, o protótipo ele tem 4 perfis de acesso. Tem o perfil da pessoa idosa, o perfil da rede de apoio, do profissional e do administrador. Bom, vamos começar mostrando um pouquinho da jornada da pessoa idosa, né? A gente tem aqui um dashboard para a pessoa idosa, e uma coisa que é importante estar falando é que cada uma das pessoas tem um tipo de acesso, certo? Além do que, a gente também pensou em acessibilidade, tendo a opção de estar aumentando a fonte e trabalhando o alto contraste também. Bom, essa aqui é o dashboard da pessoa idosa. Você vê que tem alguns links de acesso rápido. Nós temos aí uma seção de um módulo de remédios para a pessoa tá vendo quais os remédios que ela precisa tomar e cadastrar novas medicações para estar recebendo alerta. Tem um módulo de consultas que vai mostrar quais são as consultas que estão agendadas e dando a possibilidade de ele poder agendar novas consultas. Tem a opção, tem um módulo de saúde que mostra aí os sinais vitais que vêm dos dispositivos inteligentes e tem um módulo de pedir ajuda para casos de emergência. Essa aqui é a interface do módulo de medicamentos. O idoso ele tem uma visão geral, né, do que ele tomou, o que ele não tomou, o que está pendente. Aqui é o módulo de consultas. Você tem um calendário geral para ver quais os dias que você tem consultas, né, e exames. E uma coisa importante aqui é que o profissional que vai atender domiciliar, ele precisa confirmar que ele vai realmente atender essa pessoa, porque o profissional ele simplesmente pode não atender essa pessoa por conta de distância e etc, né? Então, esse aqui é o módulo de consultas do idoso. A gente tem aqui o módulo de saúde, como eu tinha falado, que pega os dados dos dispositivos inteligentes, né, como relógio inteligente, anel e etc. E o módulo de emergência, que você pode, assim, a ideia é como no futuro virar um aplicativo, o idoso poder simplesmente clicar e ser direcionado para ajuda imediata, né? Ou mesmo avisar a pessoa responsável que ele está passando mal e precisa de atendimento, né? De emergência. A seguir, eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de rede de apoio. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do rede de apoio. Rede de apoio é a pessoa que cuida. Então, a pessoa que cuida, ela tem aí acesso à agenda das pessoas que ele cuida, os medicamentos, os dispositivos, os serviços que essa pessoa acionou, né? Que serviços que vão na casa dela naquele dia, naquele mês ou naquela semana, e as pessoas cuidadas, né? Então, aqui, quando você vê, você tem aqui algumas pessoas que você cuida, mas no dashboard você tem aqui um resumo em tempo real, né, do que está se passando, né, todos os dados daquela pessoa que ele cuida. Aí a gente tem aqui um módulo de profissional, né? O profissional a gente tem aqui dados sobre a próxima consulta, dados de quanto ele vai estar para receber, qual que é a distância de cada atendimento, né? O que ele precisa confirmar que ele vai aceitar ou não, como eu falei no módulo anterior, precisa ser aceito. E aqui a gente tem o módulo do admin, né? Que ele vai fazer todo o controle do sistema, né? Ele vai cuidar dos acessos, ele vai ter relatórios para auditoria e etc. E é isso. Muito obrigada. Meu nome é Fernando, eu vou falar aqui sobre as principais entregas do projeto. A gente entregou aqui a arquitetura de referência, que é um modelo arquitetural em 5 camadas, que é estruturado com base nos princípios de Separation of Concerns, onde promovemos aí a modularidade, escalabilidade, manutenção e evolução da plataforma. O mapeamento HL7, onde fizemos aqui a correspondência conceitual entre os dados da plataforma e os recursos do padrão internacional HL7 aí para uma futura integração entre serviços. Entregamos um protótipo navegável com mais de 16 módulos desenvolvidos em HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, e tudo isso feito seguindo as diretrizes da LGPD, onde temos aí o nosso controle de acesso de perfil, consentimento e auditoria. Próximo slide.
falar aqui agora sobre o escopo e a restrição do projeto. O escopo do nosso projeto ele esteve completamente dentro aí da prova de conceito, ou seja, temos apenas um front-end conceitual sem integração com back-end ou banco de dados. Isso significa que não temos uma integração real entre serviços e todos os nossos dados são simulados e tudo isso foi feito dentro de um ambiente controlado, sem testes clínicos reais. Mas essas limitações aqui não comprometem a nossa arquitetura, a arquitetura da nossa solução, mas representam sim etapas futuras. Olá, meu nome é Leonardo. Como os próximos passos da nossa plataforma, nós pretendemos fazer a parte de back-end, né, junto com a integração dos bancos de dados, para a gente poder persistir os dados, fazer realmente a conversa com os outros padrões internacionais, também a conexão com os dispositivos usáveis e qualquer outro sistema médico que possa ser integrado para a coleta de dados, uma integração com a rede nacional de dados em saúde, né, para poder compartilhar e persistir os dados. Com todas essas alterações, possíveis alterações, a gente vai precisar validar novamente as interfaces com os usuários. Também queremos facilitar e dar maior segurança para os acessos com as autenticações através do Google, através do GovBR, e também um aplicativo nativo para mobile, que vai facilitar, por exemplo, na questão da emergência lá para ligação. Próximo, por favor. E, em conclusão, a nossa ideia é utilizar a engenharia da computação, o nosso curso, como uma ferramenta de cuidado para melhorar a saúde das pessoas. Acreditamos muito que a saúde digital ela é importante e vai se tornar cada vez mais. A conexão, a interoperabilidade entre os sistemas, tanto o internacional quanto o nacional, ele foi uma das nossas bases. Respeitar os dados dos clientes, né? Respeitar os acessos, proteger o que está sob o nosso controle, né, com a LGPD, e a economia prateada, além de ela ser uma necessidade de ser atendido, ela é uma oportunidade de negócio também. Próximo, por favor. E nós queremos agradecer a sua atenção e muito obrigado.